Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos falar da Cartas de João, da terceira carta. Então nós vamos terminar as Cartas de João. Meu nome é Maria Alice. Não deixe de ir no canal do YouTube, Alice Bíscaro. Vamos compartilhar, levando a palavra de Deus a todos. Nós vamos terminando João e na próxima segunda-feira vamos dar início a uma nova série com a sua nova apostila, que será uma série de angelologia. Vamos falar de anjos e demônios. Meus queridos, não deixe de adquirir a apostila, que vocês vão ter um material para posteriormente, dentro das pastorais, levar a palavra. Quem faz faculdade é um material importante também, que vocês têm adquirido para fazer trabalho, matéria eclésia. Então não deixe de adquirir o material. Vamos falar então da terceira carta de João. Realizar o bem na verdade. Diferente das outras duas epístolas que nós já vimos, a terceira carta é o presbítero que escreve a Gaio, elogiando-o juntamente com seus filhos, que é a comunidade, que são fiéis à verdade e pela sua hospitalidade para com os missionários itinerantes. Igualmente, Demétrio recebe o louvor pelo seu testemunho e desempenho. O presbítero vai dirigir-se a Gaio, porque na carta anterior à igreja, lá no versículo 9, ele diz que não foi aceito por Diótrefes, que ambicionava. Diótrefes era um bispo da igreja local, tá? Ele ambicionava o primeiro lugar na igreja, né? Então ele era extremamente autoritário, então ele não aceitava os itinerantes que iam levar a palavra. Ele não gostava, ele queria que a comunidade só fosse dele, né? Ninguém conhece ninguém assim dentro das pastorais, não é verdade? Que se acham dono da igreja e dono do padre, dono de tudo, né? Então você vê que ainda continua, né, muito latente dentro da nossa igreja autoritarismo de determinadas pessoas que julgam ser a verdade. E a verdade só tem uma, é Cristo Jesus, né? Então ali nessas cartas o presbítero promete fazer uma visita o mais depressa possível. Mas na terceira carta de João, ele diz que cuidará da hostilidade de Diótrefes contra ele. Está lá no versículo 14. As cartas joaninas, portanto, vão ser uma resposta a essa nova situação dentro da própria comunidade. O contexto da carta. O ancião, com certeza, ele é responsável por essa comunidade na Ásia Menor e encontra uma forte oposição de Diótrefes, bispo que vai ser bispo de uma igreja local e extremamente, como já falei, autoritário. O ancião envia alguns missionários itinerantes, mas Diótrefes não lhes permite acesso à comunidade. Tem medo. O conhecimento, muitas pessoas têm medo que a comunidade tenha conhecimento, porque tendo conhecimento, você questiona. Você fala, ué, não está muito bem certo, não. O fiel tem que conhecer a palavra de Deus para ter uma fé alicerçada, uma fé forte, com fundamento, conhecer os documentos do magistério, que é belíssimo. Nós temos que ler mais. E a nossa fé é rica. Nós temos várias leituras que podemos fazer ao longo da nossa vida para enriquecer a nossa fé. Agora, então, ele vai enviar, pedindo ajuda a Gaio, cristão que vai ser exemplar da comunidade e amigo do presbítero. Vamos ver alguns temas importantes dessa carta. O cristão é aquele que caminha na verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Há uma profunda relação entre a revelação do Pai, que é Cristo, com a conduta da sua vida.
Eu não posso ter uma conduta de vida diferente da revelação, da palavra. Fazer o bem, a carta vai dizer, é viver na verdade e viver em comunhão com Deus e os seus colaboradores. Então, por isso que a nossa igreja tem que estar em comunhão com o Papa. Por isso que nós temos essa unidade com o magistério da igreja, com o nosso Papa. Porque o Papa, ele é representante do Espírito Santo. Ele tem o dogma da infalibilidade papal. O Espírito Santo está com ele em questões de fé e moral. A estrutura da carta, ela faz uma breve saudação, ela vai falar da hospitalidade sendo obra da fé e faz o elogio a Gaio. Depois, no capítulo 9 até o capítulo 11, a carta vai falar que é um mal não ser hospitaleiro. Critica então o bispo Diótrefes. Elogia lá no capítulo 12 a Demétrio, que é um representante desta comunidade, um representante da verdade dentro da comunidade, dá testemunho dessa verdade na sua conduta de vida, e depois faz a conclusão. Ele vai dizer a carta: alegrai-vos muito com a vinda dos irmãos e com o testemunho que deram da tua verdade, de como andas na verdade. Vamos nos perguntar: como nós andamos na verdade? Não tenho maior alegria do que ouvir dizer que os meus filhos caminham na verdade. Caríssimo, fazes obras de fé em tudo o que realizas para os teus irmãos, para com os irmãos estrangeiros. Estes, perante a comunidade, deram testemunho do teu amor. Farás bem provê-los para a sua viagem de modo digno de Deus, pois, por amor do seu nome, partiram sem nada receber dos pagãos. Devemos, portanto, receber tais homens para cooperar com ele pela verdade. Está lá na terceira carta de João, capítulo 3 ao capítulo 8. Professamos a fé repetidamente. Muitas vezes não vivemos uma fé despersonalizada. Na verdade, as heresias vão continuar latentes na nossa vida, na nossa história até hoje. Não vivemos, portanto, no século I. Hoje nós temos uma estrutura muito maior, um conhecimento muito maior. Então, naquela época, lá no século I, os cristãos eram tentados a anunciar um Cristo, Deus, somente divino, esquecendo que Cristo é um homem real, esquecendo da sua humanidade. Essa tendência vai ser uma heresia chamada docetismo. São os docetas, que até hoje está presente na nossa realidade de igreja. Nós gostamos de falar com muito entusiasmo de milagres, do poder da cura, de expulsar demônios, mas não nos comprometemos com uma construção da fraternidade na história de salvação, na realidade. Esquecemos muitas vezes do irmão, da coisa simples, que é levar o agasalho quando faz frio, levar o alimento quando se tem fome, ajudar na educação dos irmãos, oferecer bolsa. Tem colégios caríssimos católicos, muito pouca bolsa para os irmãos. Então vamos pensar nessa formação do cristão. Temos hoje várias vertentes que nós podemos abrirmos as portas
da nossa fé, levando conhecimento. Vamos dar testemunho da verdade, mas da verdade também que Jesus fez como homem, da escuta que ele teve, do abraço, do amor que ele cedeu aos pequenos, da palavra que é do reino de Deus, e o reino de Deus é para todos. Basta acreditar, basta ter fé, basta amar a Deus e amar o seu irmão. É esse amor fraternal tão lindo nas cartas de João. Em nossa vida de comunidade, nós temos que servir. É diaconia, é serviço. Agente de pastoral ou coordenadores de pastoral não é para ter autoridade, é para servir. Servir a Deus e servir ao irmão. Olhar a sua comunidade com amor, com respeito, com escuta. É isso, é serviço. Nós não somos empresa, nós não somos Petrobras, não, para ter chefe. O nosso chefe é Jesus Cristo. Nós devemos obedecer a Cristo, a palavra de Cristo. O seu representante aqui na terra, que é o clero, estar em comunhão com o seu pároco é muito importante. Você está lá a serviço de Deus. Você está para servir ao irmão. Então nós temos que perder esse autoritarismo e focar mais na acolhida, focar mais na escuta, focar mais no perdão. Nós adoramos apontar as faltas, mas não somos de perdoar. Então nós somos uma igreja de perdão, uma igreja da escuta, uma igreja de amor fraternal, não uma igreja de acusatória, de inquisição. Então a gente entende que a primeira carta de João, a segunda e a terceira carta de João estão querendo falar, vão falar desse amor fraternal. Como nós devemos abraçar o irmão. Como nós devemos ter cuidado com o anticristo. Quem é o anticristo? É o falso profeta. Aquele que distorce a verdade. Então nós temos que ter muito cuidado. Tem muita coisa na internet que é falsa, é mentirosa. Olha lá a pessoa, vê se ela tem realmente conhecimento para falar sobre o tema. Hoje em dia é tão fácil, você colocar o meu nome, Maria Alice Bíscaro de Bacher, você vai encontrar meu currículo Lattes. Faça isso, pesquise. Não aceite de qualquer pessoa, veja se tem informação para falar com vocês. Tenha cuidado com os falsos profetas. Então a gente tem que ter consciência da prática do amor. João vai falar que o mandamento de Deus para a igreja é a prática deste amor fraternal, alertando os leitores contra os falsos mestres e enganadores que vão surgir no meio da igreja. E nós temos que ensinar com humildade, não com orgulho, autoritarismo. Nós temos que ser exemplo de Demétrio, não do bispo Diótrefes, que era autoritário. E vamos exercer a nossa primazia na igreja, que é a prática do amor fraternal para sermos verdadeiros cristãos. Recomenda-se essa obra lindíssima de João, que são as epístolas, para toda a igreja, para toda a comunidade. Vamos levar a palavra, a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento, que é Jesus Cristo. Obrigado a todos. Terminamos assim as cartas de João. Essas cartas vão para a playlist. Vocês podem escutar no momento que quiser, na hora que quiser. E não esqueçam de adquirir a apostila aí no canal, dá o seu like. Muito obrigado a todos vocês. E na próxima segunda-feira começaremos a nova série
de angelologia falando sobre anjos e demônios. Muito obrigado, queridos.